Moda, calçados, cama, mesa e banho em até 10 vezes sem juros. Estas e muitas outras ofertas do Natal 10 Paraíba esperam por você. Visite uma de nossas lojas e aproveite. Natal 10 Paraíba. O essencial é fazer você feliz. Um santuário ecológico onde rio e mar se encontram, formando o único delta em mar aberto das Américas. Dunas, mangues, fauna. O passeio pelo Delta no Parnaíba tem um gostinho de quero mais. Gastronomia rica, experiências incríveis e um espetáculo da natureza que se encarrega de pintar o céu de vermelho ao entardecer. Descubra o Delta no Parnaíba. Descubra o Piauí. Piauí, Governo do Estado. Já faz um tempo que tudo mudou. Aqui na empresa, a gente passou a usar máscara, álcool em gel e até a trabalhar de casa quando possível. Não importa o tamanho do desafio, a gente se adapta. O importante é não parar e se ajustar a essa nova rotina. Confiamos que vamos superar tudo. Para a gente, o novo normal é continuar investindo em novos talentos. Eles são o futuro. Aprendiz Legal. É bom para a sua empresa, é bom para o jovem, é bom para o Brasil. Camila está grávida, mas ainda não teve coragem de contar para Edu. Mãe, se o Edu não quiser, e se ele achar que eu fiz de propósito só pra prendê-lo? Se o Edu não quiser, queira você. Hoje, Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo. Estamos de volta com Bom Dia Piauí, 7 horas 25 minutos. Vamos falar sobre Floriano, porque por lá tem força-tarefa para fiscalizar as festas clandestinas de Natal e de Ano Novo na cidade. A PM, a Superintendência de Trânsito e Vigilância Sanitária vão atuar dia e noite na região. Como conta mais a Aparecida Santana com mais essas informações, porque Floriano vai ficar mais vigilante durante essas festas, né, Aparecida? Pois é, Aline, a gente está aqui para falar sobre essa força-tarefa, mas vamos pedir bem um espacinho, pedir para o Paulo mostrar o céu de novo, porque aqui a gente está na Praça Coronel Borges, também conhecida como Praça da Câmara, e olha o céu está lindo. E eu digo para vocês que está começando a se confirmar a previsão de chuva, porque a gente está aqui na praça, a gente já está sentindo aquela garoazinha fina, a chuva já está começando a cair, então o pessoal que está em casa que vai sair para trabalhar já sai aí ó, com guarda-chuva, com a capa de chuva, porque pelo menos aqui pelo centro já está começando aí a cair aquela garoa gostosa de chuva. Pois bem, festa de final de ano todo mundo pensa em confraternização, reunir amigos, fazer aquela festa bonita, só que 2020 é diferente. Né? Então a gente tem que respeitar as regras, como a gente falou um pouco mais cedo, e aqui em Floriano uma força-tarefa está sendo montada para poder fazer valer as regras, né, do decreto estadual e também municipal. Vamos falar com o secretário James Rodrigues, ele que está aí à frente desde o início, tratando aí sobre essas questões de Covid. Bom dia, secretário. Nessa reunião, o que é que já ficou estabelecido? O que é que pode e o que é que não pode nessas confraternizações de final de ano? Bom dia, Cida. Bom dia a todos que nos acompanham. Está valendo as regras que já foram fixadas aqui em Floriano através do decreto municipal, que autorizava o funcionamento até a meia-noite. Floriano continua valendo essas regras. Funcionamento de estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes, até a meia-noite. E continua autorizada o funcionamento de atividades e eventos particulares até 100 pessoas, todavia não está permitido nenhum evento que descumpra essas regras sanitárias que sejam realizados com mais de 100 pessoas ou em locais fechados. Por isso, Floriano segue nesse enfrentamento e ontem foi essa reunião justamente para que fechássemos esse protocolo de fiscalização e juntos continuemos confirmando essa tendência de queda em Floriano, uma vez que nós registramos até o dia 22 de dezembro 300 casos, quando que em novembro, por exemplo, durante todo o mês nós registramos pouco mais de 627, confirmando a tendência de queda de novos casos aqui em Floriano, tudo graças a essas medidas de fiscalização. Secretário, vai ter multa, penalidades para quem desrespeitar essas regras? A gente já tem conhecimento, inclusive, Aline, que tem estabelecimento aqui que já passou de R$20 mil só de multa, né? Então,
a fiscalização ela vai ser mais abrangente, né, e rígida nesses pontos. Não só por conta do descumprimento às regras relacionadas ao enfrentamento da pandemia, mas é importante destacar também que estive ontem no Hospital Regional Tibério Nunes e o hospital está lotado, tanto as alas lá do Hospital Regional Tibério Nunes, quanto dos hospitais de retaguarda, Clinicó e João Paulo, porque muitos pacientes, não só de Floriano, como também de outras cidades, que estão aguardando cirurgia em decorrência de trauma. Então, o consumo de bebida típica de final de ano tem superlotado o hospital, não pelo setor Covid, mas pelo outro lado, em decorrência de acidentes. Então, essas fiscalizações também ajudam nessa diminuição de acidentes e, com isso, o tensionamento por vagas hospitalares. Então vai ter equipes mesmo durante esses períodos festivos, não é isso? Exatamente. A equipe é uma força-tarefa da Superintendência de Trânsito, da Vigilância Sanitária Municipal, da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, tudo isso com um único foco, preservar vidas, porque é isso que nós temos feito desde o início aqui em Floriano. Muito obrigada pelas informações, secretário. E olha só, bem como a gente falou, essa força-tarefa vem aí para trazer esse reforço, né, Aline? Porque não é que seja totalmente proibido. A gente até esqueceu de pontuar, eu vou pedir para o Paulo voltar aqui para o secretário, que é bom ele explicar, para o pessoal ficar em casa bem entendido. Com relação, secretário, a festas, no decreto é bem claro que festas públicas ficam proibidas. Então, para quem está em casa entender, essa festa pública que o senhor fala, é só aquela na praça, na rua, ou entra também aquelas que são realizadas em clubes? Porque já tem anúncio de festas em clubes aqui em Floriano. Todo e qualquer evento público está suspenso. Não haverá, por exemplo, festa de final de ano, aberto, a céu aberto, em locais abertos destinados ao público. Em Floriano não há essa possibilidade. Quaisquer eventos particulares devem observar ser realizado em locais abertos e respeitar o número de 100 pessoas. E lembrando que todo e qualquer estabelecimento que deseja fazer alguma atividade, ele precisa estar regular perante o Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Portanto, antes de ser realizado qualquer evento, tem que cumprir esses requisitos sob pena de suspensão desse evento, inclusive, caso a fiscalização tome conhecimento, adotará as medidas legais. Como aconteceu em uma vaquejada, né, há alguns meses, né, que recebeu a autorização da vigilância, das autoridades, mas quando foi feita a fiscalização, ultrapassava todas as regras, né? Então pode acontecer o mesmo, fechar de vez. Exatamente. As regras estão aí postas e nós estamos aqui para levar esse sentimento à população. É hora de todos nós nos unirmos, porque a pandemia ainda não passou. Todo esse trabalho tem um único foco: continuar preservando vidas. Muito obrigada. Agora sim a gente volta para se despedir. A linha já está chovendo aqui em Floriano, o centro da cidade já está todo garoando, a gente já está até assim sentindo essa chuva gostosa que começa a cair por aqui e trazendo aí, fechando, né, que vai ter sim essa fiscalização. Eu volto ao estúdio com você, a gente continua no nosso plantão de Natal aqui em Floriano também. Qualquer novidade a gente volta aí a acionar vocês durante todos os telejornais da Rede Clube, tá bom? Ótima, Aparecida. Corre para te proteger, viu? Não vai pegar nenhuma gripe não, que a gente precisa de você. Obrigada. Para fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a sua relação com as pessoas que moram próximo de você, hein? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje é comemorado o Dia do Vizinho e nesse momento complicado de pandemia, encontramos algumas vizinhanças que servem de exemplo de generosidade e companheirismo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O arranjo com seriguelas foi a maneira que a vizinhança encontrou para não deixar o aniversário da dona Luísa passar em branco. Respeitando as medidas sanitárias, tudo deu certo. A amizade desses vizinhos começou na infância. O tempo passou e nada mudou, apenas as aparências físicas. A turma mora na Avenida Campos Sales, no centro de Teresina. Tem gente de todas as idades, o que faz essa união ser passada por várias gerações. Aqui eu sou da época onde nós nos encontrávamos para ficar na porta da rua, brincando na calçada, sem medo algum. Hoje, infelizmente, por conta da pandemia, nós temos que manter o distanciamento. Mas é muito bom recordar o tempo e a época onde a gente se reunia aqui no meu quintal. Então as amizades, a nossa vizinhança vem da época do meu bisavô, que passou para o meu avô, passou para o meu pai e hoje tem a minha filha, que é amiga das crianças
aqui da vizinhança da Campos Sales. Eu amo os meus vizinhos. Como é bom ter vizinhos que a gente pode contar com eles, não é verdade? Muitos são considerados da família mesmo. É o caso do Paulo, do Siqueira e do Rubens. Amizade que tem mais de uma década. A convivência aqui é muito harmônica. Nós somos sim, muito unidos. Sempre quando temos um problema a gente discute em grupo, né, para que seja solucionado. E a nossa relação aqui é uma relação de reciprocidade, mas sobretudo de muito companheirismo, né? O Dia do Vizinho não tem uma data definida. Alguns comemoram no dia 20 de agosto, outros no dia 23 de dezembro. Mas o que vale mesmo é o ato de generosidade, bondade, companheirismo no dia a dia com quem mora ao lado. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, onde a união deve prevalecer. É muito importante a gente conviver em harmonia, né? A gente sempre precisa um do outro, né? É muito importante. Cada um, ninguém vive só, né? Então, assim, a todo momento a gente está precisando de alguma coisa e é sempre bom ter as amizades que a gente conversa ali e consegue resolver algum problema que a gente esteja passando, alguma coisa que a gente esteja precisando, né? Na amizade a gente consegue facilmente resolver isso aí. O Siqueira é como se fosse o paizão da vizinhança. Generosidade é o sobrenome dele. Eu sou um cara que eu não nego nada para ninguém, né? Se me pedir, pode ser, eu posso estar fazendo uma coisa na minha casa, eu vou fazer para ele, porque eu sempre gostei de ajudar todo mundo. Porque, assim, é um convívio muito bom. Porque não tem inimizade, não tem... Para mim só tenho a agradecer a todos os meus vizinhos, né? Ter esse clima de paz entre os vizinhos significa boa convivência. Não é à toa que há 20 anos o Bené é síndico deste condomínio. Motivo? Se dá bem com todos os moradores do prédio e com os funcionários também. Que não tem briga de vizinho, não tem briga de marido e mulher, não tem zoada, é um condomínio, posso dizer, muito, mas muito tranquilo, em todos os sentidos. Todos respeitam um ao outro, né? Não tem problema, aqui ninguém tem problema de vizinhança. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de muita gente. Quem nunca sentou na porta de casa para se reunir com a vizinhança? Até isso ficou difícil de se ver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Mas a saída que os vizinhos desta rua encontraram para rezar o terço foi cada um na frente de casa, mantendo o distanciamento. Afinal de contas, a fé nesse ano tão complicado deve ser mantida para que dias melhores estejam num futuro bem próximo. Mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar. Essa rua que você viu aí no fim da reportagem, onde as vizinhas se reúnem na porta de casa para rezar, é a rua Moacir Ferreira, no bairro Moca. Norte de Teresina é um exemplo de fé e de união, né? Parabéns. E Teresina terá frota de ônibus reduzida nos feriados de Natal e Réveillon. A frota vai rodar de forma semelhante aos domingos. Já nos dias 24 e 31, vésperas de Natal e Ano Novo, o sistema vai funcionar como em um dia útil, com frota normal. O procedimento é o mesmo que foi adotado nessa época nos últimos 2 anos pela S-Trans. Atualmente, Teresina conta em dias úteis com uma frota especial para o período de pandemia. São 240 ônibus que atendem a uma demanda de cerca de 50 mil passageiros por dia. Antes da pandemia, eram 400 ônibus para atender cerca de 220 mil usuários diariamente. E a partir de hoje, você acompanha aqui no Bom Dia Piauí uma série de reportagens sobre a fé. Nessa primeira reportagem, vamos ver o que os religiosos, estudiosos da fé e pesquisadores falam sobre essa pequena palavra que gera diversas interpretações. A série foi produzida pela EPTV, afiliada à Rede Globo, em Campinas e região. Vamos conferir. Já parou para pensar no que define a fé? Na linguagem popular, fazer fé é acreditar em alguém ou em algo que vai dar certo. Dar fé é afirmar como verdade
Boa fé é agir honestamente. Em todas as expressões não existe nada, absolutamente nada de concreto como garantia. Afinal, o que é fé? Para a gente compreender a fé, talvez a gente precise dividir isso em pelo menos 3 níveis. O primeiro nível é essa dimensão da fé, da confiança do ser humano em si mesmo, na sua potencialidade, nas suas habilidades. Eu acho que existe uma segunda dimensão da fé, quando os seres humanos dizem que confiam plenamente num ser superior, numa força superior. Eles usam diferentes nomes ou nem definem nomes, mas existe uma convicção de que existe um ser ou uma força superior que cuida de nós e que se move na história. Eu acho que um terceiro nível de fé é a fé na qual se confia nesse ser superior, mas que tem nome, que é uma pessoa e que se revelou na história para nós seres humanos. E entre milhares de crenças que existem, cada um tem o seu jeito de entender a fé. Para mim, fé é uma coisa enorme. Quando a gente tem fé na palavra de Deus, a gente tem tudo a ganhar, tudo. Do ponto de vista espírita, fé é um entendimento das coisas espirituais. A fé, eu acho que fé é tudo. Fé, ela é algo muito maior, né? Você sente o vento, mas você não enxerga o vento. Isso é a nossa fé. A fé, a gente não vê e a gente não toca, mas a gente é uma experiência. A fé é uma condição humana que evoca essa persistência na crença de que o melhor acontecerá. Foi essa certeza que fez este homem se tornar um peregrino. Eu sou Miguel Carvalho, nascido na Rua do Porto, aqui em Piracicaba, sou barriga verde. E o meu relacionamento com fé vem desde quando eu nasci. E eu sou romeiro, devoto de Bom Jesus de Pirapora. Esse ano aqui eu fui já 3 vezes para lá, a pé. Completou 70 romarias. No caso do Miguel, a fé se reforçou com a história de um milagre. Eu tinha uma cunhada num estado muito complicado, né? Médicos, mais que 3, 4 médicos, não descobriam qual era o problema e aquilo cada vez mais grave. Eu trabalhando, veio algo muito forte dentro de mim e falei, eu vou para Pirapora por causa da minha cunhada. E eu saí para Pirapora com a minha intenção única e exclusivamente para a saúde dessa minha cunhada, mas que fosse feito sempre a vontade de Deus. Chegando em Cabreúva, já no 3º dia de romaria, eu entrei numa telefônica, que era uma portinha, lá tinha uma mocinha, e eu falei para ela, moça, eu sou de Piracicaba, estou indo para Pirapora, e eu gostaria muito de poder conversar com a minha mãe, fazer um telefonema. Ela falou, moça, vamos tentar. Naquela época, uma ligação interurbana era complicado. E aí começa já a graça de Deus. Não demorou mais que 20 minutos, ela falou, moço, pega o telefone ali que acho que a gente está conseguindo. Eu peguei o telefone e começou o sinal de chamada, e aí vem a voz da minha mãe. Alô? Eu falei, mãe. Quando eu falei, mãe, minha mãe falou que o milagre já estava acontecido. Que a minha cunhada já estava totalmente curada. A história do Miguel é apenas uma entre milhares espalhadas pelo mundo. Independentemente da crença, aqueles que aceitam a experiência da fé dispensam qualquer explicação. Eu tive a rubéola na gravidez dela. Meus médicos, com 2 meses e meio, queriam que eu abortasse. Eu não abortei. E graças a Deus, o milagre dela está viva e perfeita. A questão com Deus não é meramente uma questão de achar ou não que Deus existe ou que Deus não existe. Não é? A questão fundamental é o relacionamento com Deus. As Escrituras definem Deus dizendo que Deus é amor. Isso é importante compreender
quem Deus é, para nós entendermos que não se trata meramente de algo de caráter, digamos, intelectual, passa pela nossa racionalidade, com certeza, não é? Mas é algo muito mais fundamental, que envolve a nossa existência como um todo e a compreensão do que significa existir. Na reportagem de amanhã, nós vamos falar sobre a fé nas crianças. Como os pequenos interpretam o que não pode ser visto nem tocado? Está imperdível. E uma caminhonete caiu em um buraco após o asfalto ceder na Avenida Henry Wald Carvalho, na zona sul de Teresina. De acordo com as pessoas que passavam pelo local, uma cratera se abriu próximo à empresa Ambev. A pista ainda está molhada. Então, muito cuidado aos motoristas que passam por essa região. Tem água por lá, empoçada, e pode esconder também alguns perigos, né? Cuidado a todo mundo. E olha, a expectativa é que 11 mil passageiros embarquem e desembarquem no terminal rodoviário de Teresina até amanhã. Conversar com o repórter Renan Nunes novamente para a gente saber como é que está a movimentação por aí no terminal em Teresina. Renan, já estou vendo que tem muita gente já para embarcar, né? Ô Aline, muita gente já para embarcar sim nesse momento. A movimentação é intensa aqui no terminal rodoviário do Cid Portela, no bairro Redenção em Teresina. E nesse momento, Aline, boa parte, aliás, perdão, a maior parte das 13 plataformas do setor de embarque aqui da rodoviária estão ocupadas. Olha só a quantidade de pessoas embarcando aqui desse lado, do outro também a movimentação está semelhante. A expectativa é que até o dia 24, amanhã, véspera de Natal, 11 mil pessoas passem pelo terminal rodoviário Lucídio Portela. E as pessoas estão nesse momento aqui concentradas nessa área onde fica o embarque. E até se observa a multidão, todo mundo meio que aglomerado, né? Porque realmente, de fato, fica complicado num momento como esse manter distanciamento. Agora é importante lembrar que numa viagem de ônibus, protocolos de segurança precisam ser seguidos. Então, se você circular por boa parte aqui do terminal rodoviário, você vai encontrar indicações relacionadas ao novo coronavírus, pedidos de uso de máscara, distanciamento, uso de álcool em gel, todas aquelas práticas que a gente está acostumado. Inclusive desse lado onde a gente está, de para Edivaldo me acompanhar, é exatamente onde ficam circulando equipes profissionais de saúde que ficam verificando, abordando as pessoas, fazendo um levantamento de onde essas pessoas vieram, se tiveram contato com alguém que testou positivo para o novo coronavírus, para ter todo aquele cuidado. Mas de fato é bem complicado, além de você manter algum distanciamento num momento de embarque como esse, até pelo tamanho aqui da plataforma. As pessoas acabam ficando muito próximas umas das outras e a gente reforça esse lembrete para tentar o esforço que for possível para manter um certo distanciamento na hora do embarque, para poder viajar com segurança nessas festas de final de ano. Muita gente está embarcando agora, amanhã deve continuar esse embarque, cerca de 11 mil pessoas é a expectativa. É um movimento um pouco menor em relação ao ano passado, até por conta da pandemia, tem muita gente evitando viajar nesse momento. Aqui no Piauí o destino mais procurado é o litoral, mas também tem muita gente viajando para Ceará, Maranhão e por aí vai. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui da rodoviária com outras informações a respeito do embarque dos passageiros. Aline. Obrigada, Renan. Fica aí esse alerta, né, para que as pessoas tentem não se aglomerar na hora de embarcar, na hora de desembarcar, tentem manter esse distanciamento que eu estou vendo aqui, ó, atrás do Renan, muita gente pertinho, juntinhos umas das outras. Tem que manter esse distanciamento. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Renan, até já. E por causa da pandemia, muitas crianças que vivem em abrigos da capital não puderam participar do projeto Família Acolhedora, principalmente nessa época do ano, quando padrinhos e madrinhas do coração compartilham um Natal em família com quem sonha em fazer parte de uma. Quando existem sentimentos infinitos, não há limites para acolher os filhos de coração. Essa é uma regra que a Lidiane estabeleceu para ela mesma: estender a mão aos que precisam e fazer o bem para os mais vulneráveis. Eu acolho crianças aqui na minha casa, só que eu não tenho condição de pegar muito. O máximo que eu pego são 3, 4 e eu ainda acho muito, mas Deus sabe o que faz. E o nosso interesse é esse, é trazer para a estrutura familiar, coisa que eles, às vezes, até mesmo na casa deles, eles não têm esse acesso. Não é à toa que hoje a tia Lidiane distribui carinho para crianças e adolescentes afastados do próprio lar. Ela é uma madrinha voluntária
e acolhe adolescentes com o apoio da igreja num projeto social que fica na zona norte de Teresina. Esse está sendo um ano muito complicado para aquelas instituições que fazem a ponte entre crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade e os voluntários que desejam ajudar. Para a gente ter uma ideia, são poucos os que até agora já conseguiram pelo menos uma família para passar o Natal. E isso, querendo ou não, acaba gerando um sentimento ruim de angústia. Esta casa de acolhimento já chegou a abrigar quase 50 crianças em estado de vulnerabilidade. Hoje tem pouco mais da metade. Se não fosse a pandemia, muitos já estariam contando com a ajuda e o afeto dos padrinhos. Que a gente não conseguiu, nesse tempo de pandemia, realizar visitas para poder capacitar novos padrinhos. Então, as crianças elas tinham que ficar realmente em isolamento social dentro da casa. Então, a gente diminuiu a inserção de crianças no projeto de apadrinhamento devido à necessidade do isolamento social. Então, diminuiu a quantidade de padrinhos e, consequentemente, a manutenção desses no mesmo. Enquanto isso, a lista de jovens vulneráveis em busca de um padrinho ou uma madrinha vai crescendo. Nessa unidade de acolhimento da SASC, vivem 9 garotas que estão sob proteção do Estado, mas só uma conseguiu acolhimento familiar para passar as festas natalinas. Daí, a urgência de sensibilizar novos voluntários. E para isso, basta querer. Importante porque essas adolescentes elas não podem perder esses laços afetivos de família, né? Então, assim, elas precisam realmente estar inseridas e também não só nessa família, mas como na comunidade de uma forma geral. Esperamos que a gente consiga sensibilizar as pessoas, né, para vir conhecer e realmente fazer parte desse projeto maravilhoso. Hoje, padrinhos e madrinhas de coração ligados a entidades de proteção social ajudam mais que na manutenção desses jovens. Eles têm a missão de devolver a essas pessoas o real significado da palavra família. O acesso às crianças, de estar contando história bíblica para ver se ali incentiva elas a buscarem cada dia mais, né, a alegria, o conforto familiar. A gente vai para o intervalo, você vai ver logo depois, no próximo bloco do Bom Dia, a movimentação na rodoviária de Teresina. O Renan vai mostrar para a gente como é que está a movimentação por lá mais uma vez. O fluxo de passageiros está 25% mais baixo do que no mesmo período do ano passado. Ao vivo, vamos conversar com o secretário de Educação, Ellen Gera, sobre o planejamento da volta das aulas presenciais em 2021. No esporte, o 4 de julho vence o Picos nos pênaltis e conquista o tetracampeonato piauiense de futebol. E ainda, professores fazem surpresa de Natal para pequenos estudantes da zona rural de Teresina. A gente volta já já. 7h51. Eu demorei para ver, me despi de saber, finquei os meus pés no chão pra perceber o que não me escapa a quem não foi avisado, um lugar escondido que dá gosto de ver, um lugar prometido a quem precisa viver, terra velha escondida, longe sob um apuro, mergulhada em silêncio, luminosa e guardada, há na terra e no ar, no mar, na serra e no povo, um trato feito de couro e de couro, um trato feito de couro, de couro, de mar e de ouro, de couro, de mar, de marca, de couro e de ouro. Lugar chamado sertão, Agreste, Cerrados, Campinas e até uma pontinha de mata tão úmida no meio da secura, a água nos carnaubais, uma paisagem de sonho de uma terra tão nobre, um povo tão pobre.
Hoje. Preparado para ver o seu pai? Oh, você nem imagina. Sério? Não? Eles não se dão bem, mas precisam se unir por um motivo especial. Ana, temos que salvar o Natal. Maldito Feliz Natal, na Sessão da Tarde. (7h53), Bom Dia Piauí está de volta. A gente mostrou no bloco anterior como é que estava a movimentação no terminal rodoviário Lucídio Portela. Deu uma reduzida, nós falamos disso em relação ao ano passado. Cerca de 25% é a expectativa de redução do fluxo de passageiros na rodoviária, mas ainda assim tem muita gente procurando alguns destinos para passar o Réveillon, o Natal e o Réveillon. Renan Nunes, que está por lá acompanhando tudo isso, vai mostrar para a gente como é que foi esse planejamento da direção do terminal para assegurar aí que todo mundo pegue seu ônibus, consiga chegar ao seu destino. Exatamente, Aline. A gente imagina que muito dessa redução de movimento este ano aqui na rodoviária de Teresina é por causa da pandemia. Tem muita gente evitando viajar. E se a gente for botar na ponta do lápis aí, dá para considerar que de um ano para o outro, de dezembro do ano passado para cá, o movimento caiu cerca de 25%, porque tem muita gente preferindo ficar em casa, seguindo aí uma recomendação das autoridades de saúde de não fazer visitas. Mesmo assim, ainda tem gente que gosta de viajar, quer cumprir aquela tradição de passar o Natal e o Réveillon fora de casa, na casa de um parente, de um amigo ou até mesmo no litoral. Não é à toa que os destinos mais procurados aqui no estado são as praias do litoral piauiense, ali Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, toda aquela planície litorânea. E também tem muita gente viajando para Fortaleza, no Ceará, para passar principalmente festa de Réveillon, e São Luís aqui do lado, estado que tem outras opções legais de praia, então tem muita gente viajando por lá. A gente falou aí 11 mil passageiros, a expectativa de passagem aqui pelo terminal rodoviário até amanhã, e a rodoviária que se preparou principalmente para fazer com que as pessoas viajem com segurança nesse período de pandemia. Apesar de toda essa movimentação que vocês estão percebendo aqui atrás de mim e que eu mostrei há pouco, dá para a gente encontrar aqui no terminal várias informações, orientações a respeito de protocolos relacionados à pandemia. Agora a gente vai ver como é que vai ficar toda essa preparação, porque tem muita gente ainda passando aqui. Estou aqui com o Robson Silva. Robson é gerente do terminal rodoviário. Robson, como é que foi a preparação para mais um ano de festas, mais um período em que o movimento, apesar de não ser aquele movimento de antes, costuma aumentar aqui no terminal? Bom dia. Bom dia a todos. A gente espera aí que atinja cerca de 75% do que foi em 2019. Tá certo? A nossa expectativa é que a gente embarque nesses 4 dias, do dia 21 a dia 24, cerca de 11 mil passageiros. Tá? Essa é a nossa expectativa. O terminal, como sempre, se preparou para esse período. Tá certo? A gente está com a equipe aí trabalhando em regime de horário extra para atender toda essa demanda. Tem muita gente preocupada em viajar com segurança nesse período por causa da pandemia. Com relação a esse ponto em especial, como é que a empresa que administra o terminal se preparou para isso? Pronto, a empresa ela adotou algumas medidas sanitárias, tá certo? A gente tem algumas pias instaladas na parte externa do terminal. Aqui na Scatrac a gente tem totem de álcool gel, tá certo? A gente tem sinalizações e a gente também tem panfletos informando, tá certo, sobre as medidas sanitárias. A gente percebeu ali, principalmente na hora do embarque, tem muito movimento, as pessoas acabam ficando aglomeradas. Como fazer para isso não acontecer, ou isso acaba sendo inevitável, até pela própria estrutura do terminal, o espaço acaba não sendo tão grande, por aí vai? Infelizmente a gente tem um espaço muito pequeno no terminal, e aí acaba que a gente tem essa aglomeração que é inevitável, tá certo? Até porque dentro do ônibus é um espaço confinado, a única coisa que a gente está pedindo, e a gente está tendo uma resistência aí com alguns passageiros e alguns usuários do terminal, é com relação à utilização de máscaras, que muitos deles ainda resistem a usar máscara, tá certo? Passa aqui dentro do terminal de máscara, mas quando chega na área de embarque, tira a máscara, tá certo? Dificultando o trabalho até da equipe da barreira sanitária que está no terminal. Você falou da barreira sanitária, é um ponto importante. Tem duas profissionais ali, elas ficam abordando esses passageiros, elas coletam informações, especialmente de quem chega aqui em Teresina? Pronto, o pessoal da barreira sanitária, ele está abordando os veículos que estão vindo de outro estado, tá certo? Colhendo alguns dados, medindo temperatura, aferindo a temperatura e também apoiando a gente nessa sistemática de pedir para o pessoal utilizar a máscara. Perfeito. Vamos orientar agora aquele pessoal que sempre viaja de última hora.
Tem empresa que já está pensando em colocar ônibus extra, quais são os destinos ainda mais procurados e por aí vai? Sim, as empresas estão adotando a medida de procura, então assim, as pessoas que pretendem viajar, que venham com antecedência para o terminal rodoviário, tá certo? Ou faça contato via telefone ou via internet com essas empresas e ela está disponibilizando horário extras. Perfeito. Outra observação, a empresa que administra a Teresina também é responsável pelas rodoviárias de Picos e Floriano. Os cuidados também podem estar sendo os mesmos? Sim, nesses lugares, a medida são as mesmas para Picos e Floriano. Perfeito. Então, mais uma vez, orientar o pessoal. Sempre usar máscara, tentar manter o maior protocolo possível. Sim, aproveita até a oportunidade para pedir ao pessoal que tenha consciência em utilizar máscara a partir do momento que entra no terminal, tá certo? Até o final da sua viagem. Certo. Final do ano vocês estão esperando um movimento semelhante com relação ao Natal? A gente ainda está levantando esse dado do final do ano, mas a gente acredita também que a gente vai atingir em todo dezembro uma média de 75% do que foi o ano de 2019. Muita gente indo para o litoral, Maranhão, Ceará também, né? Como sempre, o pessoal aqui viaja muito para o litoral, né? São Luís, no Maranhão, Fortaleza, no Ceará e aqui, Luiz Correia, dentro do estado. Sabe um outro alerta importante a gente fazer com o risco do transporte clandestino? Sempre de preferência vir à rodoviária, pegar ônibus partindo daqui, não é isso, Robson? Sim, é um alerta que nós fazemos. Assim, as empresas aqui elas são regulamentadas, elas passam por fiscalizações, tá certo? Elas são mensalmente, o pessoal da NTT está aferindo a regularidade dessas empresas para que os passageiros tenham viagem com segurança, para que não aconteça nenhum imprevisto, seja barrado no meio do caminho ou tenha qualquer tipo de acidente. Perfeito, então. Robson, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Pois é, Aline, panorama completo de quem vai viajar esse final de ano. Primeiro, se for viajar, compra a passagem com antecedência, evita deixar para a última hora para não dar confusão. Segundo, se você está vindo para o terminal, você faz o seguinte, segue todos os protocolos de segurança, principalmente utilizar a máscara e tentar fazer o distanciamento ainda que a gente possa se deparar com toda essa quantidade de gente aqui no terminal. Mas também início de manhã acaba ficando meio aquele horário de pico e as pessoas acabam viajando mais nesse tipo de horário. Fora isso, lembrar que o terminal tem pias instaladas, tem totens de álcool em gel, tem as indicações para fazer distanciamento. Importante que as pessoas cumpram, ainda que encontrem algum tipo de dificuldade a respeito dessas questões. Então, só lembrando os números, o movimento vai ser pequeno por conta da pandemia, 25% deve ser a estimativa de redução. Se o ano novo também vai ficar nessa casa, o terminal está fazendo esse levantamento, mas o fato é que, se você for viajar, segue o protocolo. Se não, vai resolver seguir o que dizem as autoridades de saúde, fica em casa, faz a festa em casa. Mas se for viajar, viaja com segurança e muito cuidado. E eu te deixo com essa imagem aqui do embarque das pessoas do terminal rodoviário Lucídio Portela, Aline, que é a maior rodoviária do Piauí. Nesse momento, quase todas as 13 plataformas aqui do embarque ocupadas. É muita gente querendo pegar a estrada nessa reta final aí de 2020. Aline Moreira. Obrigada, tá, Renan? Importante também lembrar essas pessoas que estão saindo, que estão viajando, para não frequentarem locais aglomerados, para evitarem essas aglomerações nessas cidades, se houver festas na rua, né, se houver festas em bares ou mesmo na casa de parentes. Tentem evitar, pessoal, para não voltarem doentes, não entrarem em 2021 contaminados com o novo coronavírus. Renan, obrigada pelas informações. Um homem de 46 anos de idade foi atropelado e morreu na noite de ontem na BR-320 em Oeiras. Policiais rodoviários federais atenderam o caso, mas não identificaram o outro veículo e nem o motorista que atropelou esse homem. Os policiais continuam em diligências para identificar as circunstâncias que provocaram o acidente. O nosso assunto agora é educação. O governador Wellington Dias, do PT, diz que essa semana aqui no Bom Dia Piauí, que as escolas da rede estadual de ensino estão preparadas para o ensino híbrido a partir do próximo mês, já a partir de janeiro. Vou voltar a conversar então com o Edgar Neto para a gente falar sobre educação, porque a SEDUC já deve estar se preparando todas as escolas para receber esses alunos, né? Edgar, conta pra gente como é que está sendo esse planejamento. É isso mesmo, Aline. A SEDUC está com essa definição já em relação à volta às aulas presenciais, mas de forma híbrida. Isso significa que as escolas poderão manter o ensino remoto e também fazer essa variação com o ensino presencial. As matrículas para alunos novos
na rede pública estadual estão abertas até o dia 15 de janeiro e a expectativa, né, a previsão é que as aulas comecem no dia 25 de janeiro. Agora, Aline, esse ano está sendo um ano bem difícil também para a questão da educação. Muitos alunos tiveram um aproveitamento bem abaixo, né, e nas escolas públicas não foi diferente, nas particulares também, e é por isso que a SEDUC está planejando voltar, primeiramente trabalhando a questão mesmo da recuperação desses alunos, ver ali o conteúdo que foi perdido ao longo desse ano. Para dar mais detalhes, a gente está aqui com o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, vai falar um pouco mais para a gente a respeito desse planejamento, secretário. E assim, inicialmente, cada escola vai ficar livre para definir essa questão do ensino híbrido, né? Definir quem vai assistir a aula presencial. O aluno também, a família tem autonomia para decidir se ele vai ou não voltar a frequentar a sala de aula. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Aline. Bom, neste momento, nós encerramos as atividades com os estudantes no ano de 2020. Então, os estudantes estão de férias e seguem até o dia 25 de janeiro, quando nós vamos retomar as aulas na rede estadual de educação. É importante aqui destacar, Edgar, que durante o ano de 2020, nós, junto com todas as escolas da rede, nós implementamos um modelo remoto das aulas por conta da pandemia, como nós já aqui falamos várias vezes, inclusive na TV Clube. Então, as aulas para o ano de 2021, elas terão a novidade de que nós vamos, por meio desse decreto novo que já deve sair do COI, nós vamos poder receber estudantes não só da terceira série do ensino médio. Então, as escolas elas vão ser liberadas para terem estudantes também das outras séries do ensino médio. Então, isso é importante, porque a gente vai poder voltar para o ambiente escolar, mas vai ser uma volta gradativa. Então, no início, ali no dia 25 de janeiro, até porque a vacina ainda não vai ser totalmente socializada ali no final de janeiro, o governador já anunciou que a gente já deve receber um lote de vacinas em janeiro, mas não será para todos na primeira etapa. Então, nós vamos iniciar no modelo ainda híbrido. A gente inicia ali em 25 de janeiro, fazendo uso da mesma plataforma que nós estamos utilizando neste ano de 2020, e conforme as condições sanitárias forem melhorando em relação à pandemia, nós vamos ampliando a presença dos estudantes no ambiente escolar, tanto os estudantes quanto os profissionais de educação. A dúvida, secretário, as escolas estão prontas, né? Porque são muitas realidades, né? São muitas escolas espalhadas por todo o Piauí. Tem toda a questão do distanciamento em sala de aula, né? A disponibilidade de álcool em gel, outros cuidados, máscara. Elas têm estrutura para isso, para voltar a receber os alunos? Isso é importante que no ano de 2020, nós, desde o mês de setembro, nós estamos trabalhando já com a presença do estudante na escola. Neste ano de 2020, no dia 21 de setembro, foi emitido um decreto que permitiu que os estudantes de finalização do ensino médio pudessem retomar a escola. Então, nós tivemos um retorno de algo em torno de 1/3 desses estudantes da finalização do ensino médio para as escolas, e isso foi importante para a gente poder experimentar também essa retomada no ambiente escolar. Importante dizer que nós tivemos os meses de novembro, dezembro, outubro, com essa volta dos estudantes e com muita tranquilidade estaduais. E lógico, as escolas que não tiverem condição por algum motivo de retomar no modelo presencial, não retomarão. Nós vamos fazer uma inspeção criteriosa em todas as escolas no mês de janeiro. Por isso que nós, inclusive, encerramos as aulas agora em dezembro, nós vamos passar esse mês todo de janeiro fazendo inspeção e preparando aquelas escolas para que possam receber os estudantes. Quero só dar uma informação que é importante. Nós estamos passando por um programa de alto investimento na infraestrutura da rede, que é o ProPiauí, o ProEducação. Então, algumas escolas, elas estão passando por ampla reforma. Então, essas escolas elas vão seguir ainda no início de 2021 no modelo remoto, justamente porque no ambiente de reforma não tem como o estudante retomar. Mas o certo é que nós vamos fazer a inspeção escola por escola,